Bom dia, pessoal. Muito bom dia. Segunda-feira, acho que todos os graus de temperatura lá fora, né? Calorão abençoado. Acho que é isso que é verão, né? Verão que chama. Então, tudo bem, tudo certo. Que gostoso. Dá vontade de acordar, né? Quando você tem esse background, né? Então vamos lá, começando nosso BNTC impreterivelmente às 6h42 da manhã, voltando para o nosso horário de fato, né? Esse horário matinal de 7 da manhã, que eu entendo que é melhor para todo mundo, né? Eu tenho feito uns testes de horário e eu percebo que pra galera é um horário melhor, né? Nathalie esperando Black Friday para comprar bike. É isso aí, Nathalie, tá certo. Eu também, sempre que possível eu pago menos mesmo. E não é questão de ser pão duro, né? É questão da gente dar conta do dinheiro, né, pô? Senão. Então vamos lá. Vamos ver que pergunta que a gente tem aí para começar. Vamos começar com as do Instagram. E aí a gente tem as valendo nosso super chat do YouTube. Se você tem uma pergunta mais específica e quer que a gente discuta um tempo, só mandar um super chat. Seja o miojo. Ohayou, seja alguém que desca. Então tamo lá. Tamo online, tamo funcionando e vamos que vamos. Ó. Cara, o Cris tá na Irlanda. Gente de bastante que é canto. Muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Dona Cro, bom dia. Quer saber de caminhada? É. Muita coisa, muita coisa. Mas vamos. Começamos quente. Flávio Ferri, preparado para a entrevista da noite no Sports Talkcast. Claro, Flavinho, tamo aí. Vamos voltar aí, conversar com o pessoal. André Anselmo. Mestre, estou morando no Japão. A alimentação dele é gordura e muito carbo. Por que não são gordos? Porque eles comem pouco, André. E porque, por mais que seja carbo, né, é um carbo amido, né, cara? Não, você até tem doce no Japão, mas eles não têm a cultura de comer até arrebentar, né? Você sabe que minha experiência no Japão foi uma coisa muito interessante, uma série de aspectos, né? Um desses aspectos foi justamente essa questão alimentar, de ver que a quantidade de carboidrato mesmo que os caras comiam, né, me chamou a atenção, porque eu não imaginava que era tão importante o arroz assim na sociedade, né? Então vocês têm que saber uma coisa do Japão: arroz é uma comida sagrada. Pois é, tem uma questão divina atrás do arroz lá, né? Então não é um simples acompanhamento. E quando a gente parava nas lojas de conveniência, tinha aqueles bento box, né? Que é uma caixinha quadradinha assim, para você fazer. Camila Leão, bom dia, Camilinha. Para você poder fazer sua refeição, e vinha uma porção que tinha mais ou menos, pessoal, entre 300 e 400 gramas de arroz, tinha alguns vegetais, mas bem pouquinho assim, talvez não chegasse a 150 gramas de vegetais. E carne mesmo, quando a gente olhava o bento box, era praticamente um ornamento do prato, né? Então você tinha 3, 4 pedacinhos de carne, né, que ficavam em cima do arroz. Tem uma coisa que confunde, André, que é quando você fala, por que eles não são acima do peso, né? Bom, é uma alimentação que tem pouca proteína, né?
quando o japonês ele se alimenta desse parâmetro, desse padrão de distribuição de macronutrientes, né, a tendência é ele não ter uma quantidade de proteína na dieta que o ajude a formar massa muscular. Então, na verdade, não é um peso que se forma simplesmente por causa da quantidade de gordura que tem e de carboidrato que tem no alimento, né, calórica, que vai fazer ele fazer gordura, mas ele não tem tanto volume assim, né? Eu lembro que a gente estava lá no Rising, tinha umas Ring Girls, né? E todas elas eram muito fininhas, tá? Muito fininhas. Mas, por exemplo, quando você olhava o físico delas, né? Uma das coisas que era mais estranho para mim de perceber é que o bumbum delas era super achatado, como se fosse só pele. Mostrando que, assim, ela não era fininha porque ela era magrinha. Ela era fininha porque ah, ela não tinha massa muscular. Nada, nem para dar um contorno no físico. Era praticamente pele e gordura subcutânea. Então isso que faz diferença, tá? O que você acha de preenchimento de glúteo? Você segue um médico que faz. Você deve estar falando do Roberto Shakur, né? O Shakur é um dos caras que ele primeiro, eu acho que foi um dos primeiros do Brasil que trabalhou com remodelamento, né? E eu já vi o Shakur ele consertar muita coisa, né? Ele foi um cara que fez uma trajetória dentro disso, ele estudou com os melhores profissionais que faziam isso, né? E eu acho o seguinte, que existe um grande problema, né, dos procedimentos médicos, né, todos os procedimentos, é que as pessoas elas encaram isso como se fosse um processo de encher um espaço ou criar um espaço virtual. Ah, então eu vou pegar determinada substância, vou colocar ali e vou encher. Isso existe não só na estética comum, né, que são os preenchimentos de glúteo, mas existe, por exemplo, na dermatologia, que são os preenchimentos de face com harmonização facial. Existe no próprio fisiculturismo, né, antigamente o pessoal pegava óleo, né, e injetava nos músculos para, a gente chamava de fazer o músculo, né? Então o sujeito ele não queria mais, não tinha mais paciência para treinar, para desenvolver aquele segmento. O que ele fazia? Ele injetava óleo no músculo, né? E aí esse músculo ele ganhava volume, só que o grande problema é que é perceptível, né? O músculo, uma vez que você injeta qualquer coisa nele, ele perde a definição, ele perde aquilo que o Pagé chama de definição, terceiro grau de definição, que é a capacidade de fazer estriação. Então você via claramente, você olhava e falava, putz, óleo, né? E quando você considera que o corpo humano ele é um campo livre para você injetar substâncias que vão ter um efeito volume, aí a coisa fica complicada. Tem gente que estudou muito, tem gente que, né, olha e acha que aquilo lá dá para fazer de qualquer jeito, né? Ah, é só enfiar uma agulha e apertar. Nesse sentido, neurocirurgia é só abrir a cabeça e cortar. Ortopedia é só abrir a perna e parafusar, espetar uma câmera no ombro e futricar lá dentro. Então, o grande problema de qualquer procedimento, né, invasivo é o desconhecimento que as pessoas têm em relação ao que de fato é esse procedimento, que envolve isso, a seriedade disso, e acabam fazendo de uma forma que não é condizente com o bem-estar, a saúde, né? Meu irmão é dermato, então ele atende muito complicação por causa disso também. E a gente vê de tudo, pessoal. A gente vê
gente que injeta óleo de cozinha, gente que injeta silicone industrial. Então não é uma coisa estranha pra gente, isso não é novidade, isso acontece já tem, cara, desde que acho que desde que eu comecei a prestar atenção no físico das pessoas, lá para os 12 anos de idade, 13 anos de idade, tem uma coisa estranha aí, uma coisa que não é normal. Então é isso, Alan. O que eu acho sobre o preenchimento do glúteo é o que eu acho sobre qualquer tipo de procedimento, né? Você tem pessoas que são capacitadas para fazê-los, você tem pessoas que querem ganhar dinheiro fazendo. Se você puder, né, ou se é uma escolha tua, jamais eu vou criticar. Cada um tem suas razões para fazer aquilo que deseja, né? Mas quando possível, escolha uma pessoa que está fazendo aquilo porque estudou para aquilo, né? Se preparou para aquilo a vida inteira, né? E sobre os médicos, porque isso também dá muita confusão, né? O professor Antônio Carlos, professor de clínica, ele falava para mim: olha, na medicina, desde que você saiba tratar a complicação, você pode fazer, né? Então, por que é um ortopedista que opera um ombro? Por que é um neurocirurgião que opera um cérebro? Por que é um cirurgião plástico que faz uma reconstrução de mama, né? Será que, né, você precisa ser médico, fazer residência, né, para saber fazer um implante de mama, né? Porque é um procedimento, né? Qual a diferença? Bom, a diferença é a seguinte: você preferia estar num voo onde o comandante da aeronave, o cara que fosse pilotar, ele nunca tivesse pilotado ou tivesse só pilotado pelo Flight Simulator, pelo joguinho do computador, ou você queria uma coisa que tivesse estudado aí 10 anos para chegar nisso? Cara, não é bolinho, né? A vida humana é uma coisa muito cara, é uma coisa muito especial e não tem reparação quando você cria um problema, né, para uma vida humana. Né? Por quê? Porque o sofrimento não é reparável. Às vezes você repara até a lesão, mas o sofrimento que essa pessoa teve durante o período, isso não é reparável não. Então, é esse o lance. Um médico que vai trabalhar com estética, ele faz 6 anos de medicina, ele faz mais 2 anos de cirurgia geral, mais 2 anos de cirurgia plástica, são 10 anos. Então ele faz mais 3, 4 anos, 4 anos de dermatologia, são 10 anos. A diferença é essa, né? Então, eu acho que é isso que você tem que pensar, né? Mas enfim. Drematoso. Varizes aumentando, 3 gestações, 41 anos, menos 13 quilos, sem anticoncepcional, cardio, musculação, 5 vezes por semana. Então, André, varizes aumentando, isso daí não tem muita relação agora, né, que você teve as varizes, você precisa tratar essas varizes, né, e tratar essas varizes você precisa procurar um cirurgião vascular, né? E aí porque isso daí você não resolve simplesmente agora tirando os fatores promotores, né? Ou então fazendo exercício, que é um fator atenuador. Felipe Afonso, provavelmente de Portugal, né? Mandou o superchat dele. Obrigado, Felipe. Só passando aqui para desejar uma ótima semana e que Deus nos abençoe a todos, né? Instagram, TikTok e YouTube. Obrigado. Henrique Rocha, toma meio litro de água de manhã em jejum com meio limão, 5 gramas de colágeno hidrolisado, 5 gramas de glutamina, 5 gramas de creatina e 10 gotas de própolis. Algum problema nisso? 46 anos, 93 quilos. Absolutamente, problema nenhum, Henrique. Bom, o que eu lembro para você, né? Glutamina, se você quiser ter um efeito melhor em relação à função intestinal, a gente recomenda que você aumente um pouquinho essa dose, passa para 10 gramas, tá? A dose de colágeno também está bem baixa, né? Uma dose de colágeno que realmente tenha relevância para você, não só como pool proteico, mas
como fonte de proteína, né, meu? A gente está falando aí de 20 a 30 gramas, tá? Creatina tá legal, própolis, eu acredito que você está querendo fazer uma combinação, né? Glutamina e própolis, combinação interessante, né? Provavelmente você está pensando em imunidade, né? Bem interessante. Mas pode fazer sossegado. Profulucas, como atenuar os efeitos colaterais da Ritalina. Profulucas, você tem que... Bom, primeiro a gente tem que ver qual o efeito colateral que está te incomodando, né? E o que é o efeito esperado da Ritalina, que na realidade você está lidando como se fosse um colateral, porque é o efeito objetivo dela e está te incomodando. Vou te dar um exemplo. Falta de fome, né? Você não consegue comer, né? Vai ter essa... Délio Soares, borboleto, te amo. Um beijo pra você. Então vamos lá. Para você corrigir essa inapetência é muito difícil, né? Porque você vai tomar alguma coisa que te aumente a fome, cara. Complicado usar orexígenos, né? A gente usa a cultura dos orexígenos, das substâncias que dão fome, é uma cultura já que ficou no passado nosso, né? Porque o que se percebeu? Que a fome é uma coisa que a gente precisa educar e não aumentar, né? E como que a gente educa a fome? A gente educa a fome no comportamento alimentar, não na medicação. O que acabava acontecendo? A pessoa tomava aquele orexígeno, sim, às vezes aumentava a fome, só que aí ela tinha uma fome descontrolada. Aí ela, em vez de manter o peso que seria adequado para a sua idade, estatura, condição de saúde, ela acabava desviando para um excesso de peso. Aí saiu pela culatra, né? Você vai ter que tomar um outro remédio para isso. Vamos falar de um efeito realmente colateral. Alteração da libido, né? Algumas vezes a Ritalina ou qualquer um desses estimulantes, né, o Venvanse, etc., eles causam diminuição da libido, né? E é de certa forma que eles também agem na região de recompensa, né, do nosso cérebro, e isso faz com que a gente tenha dê menos importância para a recompensa sexual, né? Então, realmente, às vezes você tenha o hábito de ter relações sexuais uma determinada frequência, e você nota que aquilo já não é mais sei lá, não é jamais, não faz parte da sua preocupação em relação às suas ações, às suas atividades, né? E aí é muito complicado, né? Porque libido é uma coisa extremamente delicada, pessoal. Mexer em libido, assim, eu vou ser muito sincero com vocês. Eu costumo sempre atender as queixas de libido como se fossem secundárias a alterações que são causadas pela alimentação, pelo excesso de treinamento ou por uso de medicação, tá? Principalmente medicação, porque quando você usa uma medicação para mexer com a libido, invariavelmente essa medicação está ligada a alguma sorte de modificação hormonal. E sendo assim, você vai ter efeitos colaterais do que essa função hormonal alterada. E no homem, a libido mexe num conjunto de tomadas de decisão que faz com que ele aumente o nível de iniciativa. E por que isso é uma coisa preocupante? Porque ele pode mudar o comportamento dele, por exemplo, diminuindo o que é o bom senso e suas boas maneiras. Então ele não vai ficar aquele cara simplesmente reservado que procura sua esposa, né? Ele pode virar aquele cara galanteador inconveniente, né? Que fala impropérios para pessoas, para meninas, né? Faz observações que são observações indelicadas, ou então
ele vira aquele stalker, né? Então ele está na academia e fica olhando para as pessoas assim, né? Então, sabe, muito cuidado para mexer com libido masculina e lembrar que libido e capacidade sexual, potência sexual, performance sexual não são coisas exatamente coladas, né? A libido, ela é o quanto você pensa e deseja ter uma relação. Agora, performance sexual, né, a capacidade de você ter uma ereção, manter uma ereção, isso são coisas que são ligadas a equilíbrios hormonais. Então, a coisa é bem mais complicada, tá? Quando vocês ouvirem falar de libido, por favor, lembrem-se de comportamento, tá? É isso que é a questão, né? Essa que é a coisa interessante, né? Porque é aí que faz diferença mesmo na tua qualidade de vida. Agora, quando você fala de libido feminina, né, ou sexualidade na mulher, o que existe é uma alteração de uma série de coisas, inclusive da forma que ela atinge o êxtase na relação, né? Você pode ter uma mudança de padrão, você pode tirar o que era um orgasmo mais duradouro, né, o orgasmo vaginal, trocar ele para um orgasmo até que é intenso, mas é rápido, que é o orgasmo clitoriano. E isso interfere no que é o comportamento em relação às escolhas dessa mulher. E eu vejo ainda no consultório, né, alguns casais, o marido ou o namorado, ele insiste que quer que a mulher use algum tipo de androgênio, algum tipo de esteroide, porque vai aumentar o libido. Cara, isso é uma ideia muito ruim, né? Primeiro porque essas coisas elas não têm uma relação de causalidade, né, de causa e efeito, né? Então assim, vai tomar isso e a mulher vai virar um robô sexual. Isso não existe. Segundo lugar, porque quando você torna a libido da mulher mais aflitiva, né, ou mais aflorada, ela fica mais aflitiva. Então não fica uma coisa confortável, não fica uma coisa agradável para a mulher, né? Isso é muito variável de paciente para paciente. Tem mulher, por exemplo, que quando ela está numa situação de libido zero e a gente ajusta o que é a função de libido dela, fica legal. Agora, ter libido em demasia, aí é complicado. Inclusive, às vezes gera até algum tipo de sofrimento, né? Relatos como que eu vou fazer para vocês, eles são comuns. A mulher fala assim, olha, eu sou uma pessoa, né, que tem uma série de valores, de crenças, eu tenho um relacionamento, né, e manter esse relacionamento, né, é um dos meus valores. E ser leal, fiel a esse relacionamento é um dos meus valores principais. E eu hoje vivo numa sensação que se alguém assoviar para mim, eu pego essa pessoa e levo para algum lugar para realizar aquela ação, né? E às vezes, Paulo, isso até é uma fantasia. Só que isso me machuca, porque eu não sou assim. Isso não é uma coisa que me faz bem. Eu me sinto mal, me sinto culpado, eu me sinto fora de si, né? Fora de mim, né? Então, eu acho que vale muito esse raciocínio, esse cuidado quando a gente vai lidar com libido, porque é uma coisa muito individual, são coisas muito pessoais, né? E quando a gente fala de casal, isso é um sincronismo, cara, que quando você mexe em uma das pessoas do casal, se você não traz sincronia para outra, meu amigo, isso dá um problema, né? Em vez de trazer solução, você traz mais problema, né? E saber que cada casal tem seu ritmo, né? Tem casal que, por exemplo, tem relação uma vez por mês, tem casal que tem relação uma vez por dia, final de semana tem 2 vezes por dia. Acontece, né? Agora, sempre que a gente fala de sexualidade, o que eu recomendo para vocês é que você tenha uma consulta junto com o seu cônjuge e uma em separado, né?
E assim, atender os dois, escutar um, escutar o outro e escutar os dois. Quando eles estão um na frente do outro, eles vão ser mais polidos, né? E vão tentar explicar de uma forma onde o outro concorde. Isso é importante para você ver o esforço que os dois têm de coincidir, né? Aí você consulta os dois em separado, né? Os dois cônjuges. E, gente, pode ser homem e mulher, pode ser mulher mulher, pode ser homem homem. Isso também é outra coisa que é da nossa sociedade, né? E por que você tem que ouvir em separado? Para entender o quanto ele foi educado naquele momento, né? E o quanto, né, ele estava te pedindo ajuda, ou ela estava te pedindo ajuda para fazer esse ajuste, né? Tudo isso para falar de Ritalina, né? Ou de efeitos colaterais de estimulantes. Mas é esse, né? A gente tem que olhar para o estimulante, né? Entender o que para você ele é um efeito colateral e o que é, na realidade, um efeito objetivo desse estimulante que está sendo proposto de ponto de vista terapêutico, mas que você não está gostando. Porque tem isso também. Pode ser que você não goste da sensação da resposta daquela medicação, né? Nisso vale a pena você falar com o seu neurologista, vale a pena você falar com o seu psiquiatra e fazer o ajuste dessa medicação até que você atinja uma situação de conforto melhor. Ana Paula Ávila. Meu filho de 5 anos pratica artes marciais. Gostaria de saber se posso dar e quantas gramas creatina para ele. Já faz suplementação com whey. Paula, se ele tem 5 anos, né, o que acontece? Quando a gente fala de uma criança de 5 anos, a gente fala não só de crescimento, a gente fala de desenvolvimento, né? Então, uma série de coisas elas pesam para uma criança de 5 anos. Uma criança de 5 anos ela está numa fase onde o exercício que é estimulado, ele não é um exercício no limite da capacidade física da criança. Por quê? Porque senão ele pode ter o potencial de, em vez de ajudar, atrapalhar no que é o potencial de desenvolvimento, né? Eu não estou falando se ele treina 1 hora, 2 horas, mas estou falando, por exemplo, existem situações e condições que as crianças treinam 4 horas por dia, né? Eu acho que o melhor que você tem a fazer é analisar de forma muito específica, né, no caso do seu filho de 5 anos, com uma nutricionista, com um nutrólogo, né, um pediatra, né, como que está a função de nutrição dele. Porque, a priori, né, nessa idade, ele não deveria conseguir fazer uma quantidade de exercício que o fizesse depletar estoques de creatina que justificassem a sua recomposição, entendeu? Então, a criança ela não vai até a falha, a fadiga, né? Ela vai só até criar o estímulo, né? Porque senão outras áreas realmente ficam deficientes, né? A criança ela é capaz de muita capacidade física, de muito trabalho físico, né? E se a gente não tem essa cautela, né, de entender o que é estímulo, o que é excesso de estímulo, o efeito vai demorar anos para você ver. Aí você vai ver, por exemplo, um adolescente com baixa estatura, que já não dá pra gente fazer mais nada, porque na adolescência você já teve fusão da epífise óssea, e aí não há possibilidade de fazer esse ajuste de crescimento. Então precisa ter esse cuidado, Paulinha. Tá? Leva o seu bebê num nutrólogo, num pediatra, num nutricionista e vamos fazer esse ajuste um pouco melhor, tá? Porque a priori eu não te indicaria nem usar whey protein, eu te indicaria, né, se fosse usar whey protein, para enriquecer alimentos, né? Então vai fazer um todinho para ele, coloca lá uma colherzinha de whey protein para melhorar a relação carboidrato-proteína, né? Ou então vai fazer um mingauzinho, coloca outra colherinha, mas a gente está falando de colherinha, né? Então precisamos acertar isso daí. Rafson Anraco, bom dia. Começando a semana que ele ama o mozão dele, né? Muito bom, Rafson. Cada dia demonstrando o seu amor aqui no BNTC. Fernandinho Mesquita. Quais as vias da água que bebemos antes de acapar no interstício? Essa água passa antes pelos rins? Agradeço desde já. Então, Fernandinho,
ela passa porque a água que vem do interstício, ou a água que fica guardada no interstício, é a água que extravasa dos vasos sanguíneos, né? Então, você bebe a água vai da sua boca, vai para o seu esôfago, vai para o seu estômago, vai para o seu jejum, vai para o seu íleo, vai para o seu intestino grosso. No intestino grosso, a gente reabsorve a maior parte da água que nós consumimos, né? Só de saliva, a gente bebe mais ou menos 1,5 litro de baba por dia. E aí, essa água ganha circulação sanguínea. Quando ganha circulação sanguínea, o seu coração bombeia ela para frente, até que ela passa pelos rins, né? O rim filtra o sangue e ele, filtrado, são jogados fora os metabólitos, né? Então estamos falando a ureia que é transformada em urina, né? Estamos falando de excessos de glicose, né? E coisas do gênero. E aí, essa água, pelos vasos, né? Ela vai junto com o sangue, penetrando em vasos cada vez menores, chegando a arteríolas, até chegar uma hora que só passa uma hemáciazinha nessa arteríola e, claro, acaba extravasando um pouquinho de água no meio interior. E essa água, ela vai ficando coletada no interstício. E o que tira a água do interstício, pessoal? Vasos linfáticos, tá? Então, quando o pessoal fala, vou fazer uma drenagem, né? O que é essa drenagem? É uma massagem mais vigorosa que ativa os vasos linfáticos, né? Por pressão, né? Porque o vaso linfático, ele tira a água do interstício que nem uma esponja. Sabe quando você pega a esponja de lavar louça, tem aquela aguinha assim em cima da pia? Se você colocar a esponja em cima da pia, dessa molhada, essa água ela sobe para a esponja. É assim que o vaso linfático funciona. E aí é o que a gente recomenda. Não abuse, né, de drenagem. Por quê? Porque com os anos que você mantém esse hábito, existe uma tendência desse vaso linfático ele engrossar, porque ele começa a trabalhar em alta pressão. E aí, cada vez fica mais difícil você conseguir ficar com os seus estoques de água em condições fisiológicas, em condições normais. Então isso daí é uma coisa importante aí que a gente tem que analisar nessa situação. Pedro Lunks, bom dia. Me mudei recentemente para os Estados Unidos e sou freshman na UCF. Minha meta é me formar em medicina por aqui. Alguma dica ou sugestão? Fé em Deus. Acho que você tá aí, Pedro Lunks. É fé em Deus mesmo, irmão. E esforço, né? O que eu acho que você tem que ter na sua mente é que o exercício da medicina é dependente da sociedade onde está inserida, né? O médico, ele é um bem da sociedade. E como o comportamento do americano médio é muito diferente do comportamento do brasileiro médio, você tem que ter essa delicadeza, né, de perceber esse nuance, saber com quem você está falando, principalmente, né? Isso participa do que são os soft skills, ou que hoje a gente chama de core skills, né? A gente chamava de habilidades finas, e hoje a gente fala de habilidades principais, como você vai lidar com essa pessoa, né? Lidar com uma população, do ponto de saúde, é muito diferente de lidar com outra, né? Mesmo, por exemplo, Portugal e Brasil, que são países irmãos, né? Pela língua, o comportamento do paciente português é muito diferente do comportamento do paciente brasileiro, né? Se você não tiver atenção a isso, você acaba não sendo bem sucedido. Então, cuidado, né? Se você for voltar para o Brasil, não volta para o Brasil achando que, né, você vai tratar igual você trata os Estados Unidos. Você vai ter problema, assim como médicos brasileiros, né? Eles chegam, né, todos orgulhosos de si porque estão atendendo os Estados Unidos. Cara, não trata americano como você trata brasileiro, principalmente se você é aquele médico mais amigão. Você pode arrumar um grande problema para tua cabeça, tá? O problema não é nem perder a licença profissional, é ser preso mesmo, porque o americano ele não entende muito esse negócio de ser amigão, tá? Então você tem que tomar muita cautela. Nossa, o Tom está no Japão. Cara, então são 7 da noite lá.
Para ir treinar às 7 da manhã em jejum, qual o horário ideal para comer a última refeição da noite anterior e que horas devo dormir? Então, são necessários pelo menos aí 7 horas de sono, né? Para você estar pronto para o seu treino. Se você vai acordar às 6 para você treinar, né? Aliás, para você treinar às 7, né? Então o que faz sentido é você dormir lá pelas 11 da noite. Se você for dormir 11 da noite, não faz o menor sentido se acordar de madrugada para comer. Então, o ideal seria você comer pelo menos uma hora antes de você dormir para evitar refluxo. Então, 10 da noite, refeição com baixa gordura, né, um bom carboidrato complexo. Né? Aí, não, batata doce no Japão só encontrar com facilidade. O japonês tem bastante batata doce. Então, você pode comer batata doce, né, uma coisa que vai bem. Evita pico glicêmico, claro, não exagerar, né? Porque se você exagerar, aí você cria resistência à insulina, até porque à noite é uma tendência fisiológica que a gente o faz, né? Então vamos lá, fazer uma refeição leve que tenha carboidrato às 10 da noite, dormir às 23, acordar às 6, às 6, uma refeição leve, né? Também aí o que recomendo, né? Para não te pesar para o treino. Não tuxa muita proteína não, senão você vai ficar meio... né? Então joga aí uns 20 gramas de whey protein em água, né? Bem diluidinho para aquilo absorver mais rápido, né? E de preferência uma fruta que não seja uma fruta muito carnuda, né? Em vez de você usar uma banana, usa de repente abacaxi, uva, que dá um upzinho, você vai treinar gostoso, tá? Acho que isso é o que é melhor, mas você bem alimentado durante o dia, viu, Tom? Supondo que você faça uma alimentação distribuída de forma adequada aí ao longo do dia, mesmo que você pare de comer tipo 18, 20 horas, né, dá conta pro dia seguinte, você não vai depletar todo o seu glicogênio para isso não. Everton Pantaleão, muito obrigado. Thaís Gonzaga, muito obrigado. Fernanda Celli, bom dia, tenho cirurgia de instabilidade patelar e menos de 50% da cartilagem do joelho. Posso utilizar algum colágeno? Qual seria melhor? Fernandinha, colágeno, que a gente está vendo aí cada vez mais aparecer indícios, né, formando evidências científicas, colágeno hidrolisado, tá? Ou o C2 também, né? Então, sempre que você consumir colágeno, preferencialmente colágeno hidrolisado. Pessoal, fiquem atentos nessa proteína de carne que vocês compram, a proteína em pó de carne, né? Ela é basicamente colágeno, não hidrolisado, né? Você acha que o pessoal vai pegar, ir no frigorífico, comprar filé mignon, né, e transformar ele em pó para você tomar batido com água? Obviamente não, né? Então a proteína de carne que você consome, ela é a partir de uma coisa que chama carne mecanicamente separada, né? Então quando você tem a carcaça do animal, depois que ele foi descarnado, né, nos frigoríficos, existem máquinas que elas raspam o osso, tirando periósteo, tendão e restos de carne, né? Isso se transforma numa massa rosa, né, que depois sofre um processamento, é transformado num pó que é riquíssimo justamente em colágeno, tá? Então é essa a origem da proteína em pó, tá? Mas nesse caso, Fernandinha, colágeno hidrolisado, viu, coração? É isso que vai te ajudar. A gente usa na ortopedia colágeno hidrolisado como um suporte de cartilagem há um bom tempo, né? Desde que épocas jurássicas a gente usava condroitina, glicosamina e MSM, né? Ele era, a gente sabe, pelo que a gente tinha de estudos, eles tinham mais ou menos o mesmo efeito. Então vale a pena. Sami Alves, café é um bom pré-treino? Ó, Sami, isso daqui responde a sua pergunta. Isso daqui é café, tá? Tô tomando meu cafezinho aqui. Eu encho essa xícara até aqui assim, coloco 15 gramas de whey, né? E vou tomando devagarzinho enquanto eu tô aqui na live com você, tá? Então, eu acho um bom pré-treino, tá? Eu só não gosto de café forte, tá? Eu, na cafeteira, então tem a minha cafeteirinha, né? Na minha cafeteirinha eu coloco um scoop de café para 8 xícaras de água. Tá? Então você vê aquela medida na cafeteira, número 8 xícaras, eu coloco
um scoop de café. E na cafeteira eu programo para fazer forte, né, para ele derrubar a água um pouquinho mais devagar, tá bom? Isso é o que eu costumo fazer. Porque também muito forte, você estoura o seu estômago, pro paladar é um paladar, né? Então tem que ser um processo, quase um ritual. Everton Pantaleão, operei o apêndice em maio, voltei para a academia tem 2 meses. Caramba, só 2 meses? Oxe, se a gente está em novembro, você voltou para a academia em setembro, você operou no mês 5, em maio, você ficou 4 meses fora da academia, mas não consigo nem fazer abdominal. Qual o tempo de recuperação para voltar ao exercício? Everton, é assim, muito provavelmente está te faltando musculatura profunda, meu amigo. Isso daí você precisa de um profissional de educação física que seja especializado em trabalho de core, né? Um beijão para Natália, professora de estudo de Pilates aqui do lado de casa, no prédio do consultório, onde eu faço Pilates com a Roberta, né? E para Débora, que é fisioterapeuta, né? E é uma união de força sensacional, né? Você ter o profissional de educação física junto com o fisioterapeuta. De verdade, Arthur, se você quiser levantar rápido, eu te aconselho a procurar um profissional que seja bom, que seja específico dessa área. Porque sozinho, meu amigo, olha, além de demorar, se der certo, grande chance de não dar. R. Nunes. Bom dia, 40 anos, 29% de gordura corporal, dieta e treino ok há 1 ano. Dificuldade em emagrecer, perdi 8 quilos com Ozempic, com a mesma dieta e treino. Interrompi por causa de dinheiro. Testo hoje 210, antes 170. 2 ciclos de Clomid e nada. Endócrino me indicou Androgel. O que acha? R. Nunes, é um caso complicado, né? Mas olha só, se você só voltou a perder peso por conta do uso de Ozempic, você não perdeu gordura, você perdeu massa muscular, na verdade. Isso quer dizer que você não está seguindo a dieta de forma adequada. Você está errando no preparo do alimento, você está errando nas trocas que você está fazendo, ou você está consumindo alimentos que não estão nessa dieta. Então, o que eu falo para você é, olhe muito bem criticamente. Né? Ter um planejamento de dieta não significa que você tenha feito. Né? Eu conheço um monte de gente que sabe a dieta de cor, mas não faz uma linha do que está escrito lá. Então, isso não é nenhuma crítica, isso é uma afirmação. Supondo que essa dieta está adequada para o seu peso, para o seu objetivo, né? Então você não está seguindo. Essa é a primeira coisa. Sobre o exercício. Se o exercício estivesse no nível ideal, você provavelmente teria ganhado peso, porque o exercício ele faz com que você desenvolva massa muscular. Se você não está desenvolvendo massa muscular, então seu exercício também não está legal. E sobre o ciclo de Clomid, o ciclo de Clomid ele é baseado na sua capacidade de ativar o seu testículo. Por quê? Porque o Clomid ele simula o que é a ação do LH e do FSH. Tá? Tudo bem que ele tem uma ação hipotalâmica e uma ação hipofisária, né? Aumentando a produção, né, de LH e FSH, porque ele é um bloqueador de receptor estrogênico. Então, no hipotálamo, você bloqueia receptor estrogênico e produz mais quispectina e GnRH. E na hipófise, você inibe o receptor estrogênico e produz mais LH e FSH com prevalência de FSH, tá? Mas se não está funcionando, cara, primeiro, a gente tem que pesquisar o que é a sua função testicular, tá? Principalmente se você tiver um FSH maior do que LH, isso configura como se fosse uma falência precoce testicular. Segunda coisa, provavelmente sua questão metabólica ela não está muito legal. Primeiro porque o Ozempic funcionou. Se o Ozempic não tivesse tirado peso, ou te desse, ele só te daria efeito colateral. Você ia falar, cara, não perdi 1 quilo, só me senti mal pra caramba. Significa que seu metabolismo estava bom. Se você perdeu 8 quilos, significa que seu metabolismo não está legal. Né? Mais uma vez para a gente revisitar o treino e a dieta que não está sendo seguido de forma adequada com aquilo que são os seus objetivos. Tá? E o Clomid não funciona quando? Né? Quando a gente não tem, né, um recurso testicular ou quando a função da nossa liberação de leptina é comprometida pela resistência à insulina que existe. Então você tem uma resistência à insulina, né, e que acaba fazendo uma resistência à leptina reflexa.
E a outra coisa é falar que não funcionou quando que você testou. Porque assim, é muito importante a forma que você vai avaliar o aumento da sua testosterona quando você faz um tratamento para melhora da sua produção hormonal. O que nós costumamos a fazer, tá? Você começa a dar a medicação para o paciente e você dosa a testosterona depois de mais ou menos 3 semanas que ele está tomando, para a gente saber se o remédio ele está fazendo função naquela dose, porque tem isso de dose e resposta. Tem paciente que responde com 12,5 miligramas de clomifeno, tem paciente que responde com 150. Então, não existe uma resposta homogênea para toda a população, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, se você toma durante um mês e depois você dosa, não dá para falar que o tratamento falhou. Até porque, R. Nunes, casos, por exemplo, de hipogonadotrófico gerado por esteroide, demora mais ou menos 6 meses para você conseguir que essa pessoa volte à produção normal de testosterona. Não é um processo rápido. Eu fiz um ciclo de um mês, não voltou. Não, cara, são adaptações neurológicas. Isso é bem mais complicado, né? Então é mais ou menos uma duração de 4 a 6 meses aí para você conseguir uma resposta dessa, tá? E se de alguma forma você saiu de 170 para 210 de testosterona, alguma resposta teve. Eu acho que talvez você não está medindo no momento adequado. Bom, como você tem 40 anos, o androgel ele pode ser uma opção não para melhorar necessariamente a sua testosterona, mas às vezes o que te falta são receptores androgênicos. Por quê? Se você estava com a testosterona baixa, não tinha nenhum androgênio circulante e usou o Clomid, o que pode acontecer é você aumentar a sua testosterona, porém você não melhora a sua condição clínica. Por quê? Porque precisa existir algum androgênio para fazer você conseguir perceber essa testosterona produzida, né? Lembra que você tem uma relação hormônio-receptor hormonal. Se você não tem o receptor, você não vai melhorar clinicamente, tá? Sendo assim, R. Nunes, faltam dados assim para avaliar isso, mas para avaliar o teu caso, né? Tem um monte de pitfall aí no meio, né? Um monte de situação que pode interferir naquilo que você chama, foi o sucesso do tratamento. Eu imagino que minha resposta deve ter deixado você mais confuso do que resolvido alguma coisa, mas né, eu preciso que você entenda que é alguma coisa super complicada que você tem que falar com o seu médico, entender como que foi essa intervenção feita, né, para você fazer o que é adequado para você melhorar, né? Então entenda, né, usar a medicação, fazer o exame usando a medicação, retirar a medicação, fazer o exame sem a medicação. Quanto tempo em geral a gente usa essa medicação? 4 a 6 meses, né? Cuidado, junto com o uso do clomifeno, é deixar pelo menos um mês algum tipo de androgênio, que pode ser a própria testosterona ou pode ser um androgênio que é utilizado no tratamento da infertilidade, como a mesterolona, tá? Para que você tenha desenvolvimento de receptores androgênicos e assim você consiga ter a ação da testosterona que você vai produzir, tá? Marlene Sartori Bonfim. Muito bom, Marlene, que legal. Marcelo Neto. Ontem eu pedi pizza e comi muito e agora me sinto culpado com o estômago cheio. O que eu faço para voltar ao foco e desintoxicar? Primeira coisa, Marcelo, você não vai chamar mais de intoxicação, né? Porque assim, o ser humano ele lida muito mal com culpa, né? Culpa ele é um raciocínio, ou seja, ele é um pensamento racional baseado numa atitude passada, né? A ideal é você fazer o que é a realocação consciente no tempo das suas decisões. Isso quer dizer que se você tivesse pensado sobre o que você comeu, a quantidade que você comeu, talvez você comesse menos. Então o que a gente precisa fazer? Hoje não tem o que fazer. O que você vai fazer é na próxima oportunidade você vai ter uma transposição do que é essa decisão, né, do que é esse raciocínio antes da tomada de decisão.
Então, em vez de você ter a tomada de decisão posterior que gera culpa, você vai trazer isso antes. Pessoal, é estranho, né? Raciocínio racional, né? Raciocínio racional vem de razão, não de raciocinar. Você pode ter um raciocínio emocional. Também é curioso, né? A gente pensa nas nossas emoções, né? Então, na verdade, sim, a emoção é uma forma de pensamento importante. Ela é ligada ao nosso raciocínio à medida que o seu pensamento, o seu conhecimento, o que a gente chama de inteligência indexadora, né, que é a sua memória das coisas que o circulam, ela está subordinada às suas emoções, porque as suas emoções elas estabelecem o que é a prioridade daquilo que você vai fazer. Então, por exemplo, você quer sair porque isso te agrada no ponto de vista de uma sensação, de uma emoção, alegria. Só que ao mesmo tempo é um horário esquisito, o lugar é estranho e você sente medo. Se você sente mais medo do que alegria, você raciocina usando esses dois sentimentos como parâmetros e decide, por exemplo, que ficar em casa vai te dar mais bem-estar do que você se arriscar na rua, naquele lugar, naquele horário. Entendeu? Então é bom fazer muito boa fazer essa pontuação, né, sobre as palavras. As palavras são importantes, muito importantes. Agora, vocês têm que dominar o que é de fato aquilo que é o significado de cada uma, né? Senão acaba escrevendo coisa que não tem muita relação e você acaba passando vergonha depois, né? Dá aquele calorzinho assim, ai, escrevi bobagem, né? Isso acontece. Normal, bola pra frente. Mário Melo, também está na Europa, tenho 38 anos, 130 quilos, 42% de gordura, recomecei a treinar há 2 meses e minha testosterona deu 502. Cara, tá muito boa na verdade, viu? E a livre 17. Esses valores são normais? Obrigado. São extremamente normais, até diria que a tua testosterona livre está bem alta, né? Normalmente a gente olha a testosterona na casa de 14 a 16, quando a gente dosa em picogramas por ml, tá? Mas aí o que acontece? Isso é sinal de uma coisa. Seu SHBG está baixo, Mário. Se o seu SHBG está baixo, significa que a gente tem que ter muita atenção à sua função metabólica, porque o SHBG baixo é indicativo de síndrome metabólica, é indicativo de resistência periférica à insulina. Então, Marião, além de você treinar, meu amigo, meu irmão, meu camarada, você precisa se esforçar mais na sua dieta. Vai ser de grande ajuda. Fernanda, já saiu o resultado da ressonância? Volta pro jiu-jitsu? Saiu ontem, Fernandinha. Agora eu vou discutir com o Vini. E vamos lá. Vamos ver o que deu. Gostaria de te mandar um kimono personalizado. Qual é o seu peso ou altura? 1,85 m, 115 a 120 kg. Eu vario bem. Mas em geral 116, 117 que eu fico. A cor principal é o branco, né? O clássico. Adoramos BNTC. Aprendo muito aqui. Fico feliz, Fernandinha. Muito obrigado. Só o carinho já valeu a pena, viu? Ricardo Sar. Geminiani. Estava treinando 5 vezes por semana por 6 meses. Estou fazendo o caminho de Santiago, totalizando 15 dias e mais de 300 km de caminhada. Algum cuidado para voltar à dieta e treino? Bom, o que vai acontecer, Ricardo, é que vai variar o que é a sua percepção de fome e saciedade. Tá? Isso é uma coisa muito importante. Porque quando varia a sensação de fome e saciedade, a percepção de fome e saciedade, como é um exercício aeróbio de baixa intensidade, né, você vai acabar tendo bastante fome, tá? E aí, a única forma de você voltar para a dieta e para o treino é na dieta. Você não consegue largá-la completamente, tá? Então, primeira coisa, não coma até encher a barriga. Segundo, mantenha os seus horários de refeição, que são horários estabelecidos na dieta anterior. Então, coma naqueles horários, porque essa ritmicidade que é o que faz você ter o costume, que é o que faz você criar o hábito, que é o que faz você aderir à dieta.
Então, mantenha os horários de refeição. E em relação ao treinamento, quando você voltar, respeite as suas cargas máximas e pelo menos aí nas primeiras 2, 3 semanas, né, não trabalhe até a falha, né, trabalhe até você dar estimulação. Você vai conseguir treinar mais ou menos 1/3 do que você estava treinando, tá? Não tem problema, só ativar um músculo. É que nem ligar o carro. Você não liga o carro a 8.000 giros, você liga o carro a 750. Então, volta a ligar o seu organismo de uma forma mais lenta, tá bom? Que aí a coisa ela vai funcionar muito bem para você, Ricardo. E, cara, eu acho que de tudo isso vai fazer muito bem para você, tanto fisicamente quanto espiritualmente, né? O homem é espírito também. Fazer uma coisa que faz você entrar em contato com seus pensamentos mais íntimos, né? Acho que é isso que o caminho de Santiago ele favorece para você também, né? Como você tem muito tempo para pensar, você acaba pensando nas suas próprias convicções e de uma forma crítica, muito perspicaz, você acaba chegando a conclusões que você antes não tinha porque você era atropelado pela sua rotina. Sérgio Montanha. O que aconselho para o meu treino de panturrilhas? São bem desenvolvidas, faço trilhas com carga e após trilhas mais pesadas fico 3 dias com a musculatura doendo. Tenho mais dores do que outros grupamentos. Sérgio, curioso, né? Quanto mais treinado um grupamento, menor a chance de você ter dor muscular tardia, né? Ou DOMS, Delayed Onset Muscle Soreness. Estudo do Felipe Damas de 2016, mostrando que quando você tem uma adequação à arquitetura muscular induzida pelo treino, depois aí de 10, 12 semanas, dificilmente você tem dor tardia, né? Se você está tendo dor tardia, significa que você está mudando muito o que é o estímulo a qual você está sendo submetido, né? Então tem seu treino de panturrilha normal e tem essas caminhadas vigorosas que Vossa Excelência tem feito, tá? O que a gente faz, Sérgio, na verdade, não é mudar a estratégia de treino, é mudar a estratégia de recuperação, né? O uso de suplementos, o uso de alguns fitoterápicos, o uso de alguns medicamentos, inclusive não esteroidais, tá? Eles ajudam nessa recuperação. A estratégia de treino é basicamente a estratégia do treino regenerativo, né? Uma semaninha depois, nessa caminhada, você treinar aí 20% da sua capacidade máxima para dar tempo desse músculo ele recuperar funcionando, porque o músculo parado demora mais para recuperar, tá? Então é trabalhar para o seu músculo ele recuperar adequadamente funcionando. Pera. Preciso lembrar uma coisa, pessoal. Jaqueline Oliveira, bom dia, ótima semana para nós. A Jaqueline falando do Rafson. Cara, eu tô tão comovido esse casal, o Rafson e a Jaqueline, né? Eles falando o quanto eles se amam. Eu desejo que o amor de vocês seja intenso e eterno. É sério, obrigado por vocês aparecerem de manhã na live e trocarem esses carinhos. Eu acho isso um exemplo sensacional de comportamento de casal. Rafson, Jaqueline, vocês moram no meu coração. Por favor, mande vossos contatos pelo meu direct, né? A minha equipe vai ver. Vamos ver se a gente consegue combinar de jantar, né? Aí faz. Eu e a Roberta, Rafson e Jaqueline, tá bom? Aguardo lá no Instagram, tá bom? Minha equipe abre o meu Instagram, tá? Mas quem responde sou eu. Então, invariavelmente, quando vocês mandarem direct para mim, quando eu responder, né? E tem sempre, é você que responde, aí eu mando uma foto, né, do jeito que eu tô, onde eu tô, falar, sou eu. Tá? O que a minha equipe ela olha o meu direct é para saber o que são, às vezes, contato de parcerias comerciais, né? Alguns pedidos que são mais elaborados. Bom dia, irmão, The Salles está na parada. Muito bom. Então, Jaque, Rafson,
Façam isso, vamos ver se a gente consegue comer um hot dog junto aí. Thiago Queiroz. Possível usar clomid mesmo sem ter a testo muito baixa? Não. Não, porque como o clomid ele é um mimético de uma molécula de estradiol, você vai ter piora do seu bem-estar clínico. Então justifica usar o clomifeno quando você está abaixo do normal, abnormal. Quando você está no normal para ficar mais, aí o que você ganha é o colateral. E aí a coisa não dá muito certo. Rodrigo Pereira. Lembra o nome do fitoterápico eficaz contra hemorroidas? Fiquei curioso. Pois é, ele é contra a insuficiência venosa periférica, né? Eu lembro que é um inibidor de fosfodiesterase, né? Vamos colocar aqui, inibidores de fosfodiesterase. Faz tempo que eu não atendo ninguém com hemorroida. Inibidores de fosfodiesterase. Por um acaso eu só lembrei da pentoxifilina, né? Cadê? Forma Rose. Não, não é isso que eu quero. This is not what I meant. Vou colocar fosfodiesterase e insuficiência vascular. Cadê? Cilostazol. Muito bom. Tá vendo que loucura isso, pessoal? A gente, né, lembra tudo do negócio, mas não lembra do negócio. É que nem você lembra da pessoa, o que ela faz, na hora de lembrar o nome, você fala, puta, e aí, Juquinha? Lascou, né? Então tá lá, cilostazol, tá? É uma das coisas que a gente usa para insuficiência vascular, né? E que acaba ajudando muito em quem tem hemorroida e está numa fase aguda. Gente, a gente costuma, né, fazer piada disso, mas é terrível para o paciente, viu? Então, pô, e eu tenho pacientes fisiculturistas que já tiveram que operar de hemorroida, então realmente isso é um problema. Já dizia minha mãe. Deus me livre e guarde tanto mal que me deseja, uma perna manca, outra aleja, uma dor no cu que lateja. É terrível. Não desejo isso para ninguém, nem rir dos outros. É uma tristeza, tá? Então, Rodrigo Pereira, cilostazol. 7BR recuperando de lesão de posteriores e panturrilha. Já estou conseguindo treinar bem com a mesma carga sem dor. Gostaria de saber quando posso alongar. O treinamento ele vai te trazer flexibilidade, tá, 7BR? Mas o que eu acho importante aí, né, é treino de flexibilidade. Casa Tile, extremamente corajoso, falando que tem hemorroida e é horrível. Né? Obrigado pela sua sinceridade, seu compartilhamento, Casa Tile. Então, 7BR, assim, treino de flexibilidade a gente deixa para preferencialmente depois de 12 semanas, viu, meu? Porque senão o bicho pega, né? Não é muito legal, não é muito bom não, tá? O risco de você fazer uma relesão é grande porque na área de cicatrização você tem interface de tecidos diferentes e isso fragiliza arquiteturalmente aquela região. João Vitor, quanto tempo você passou no cursinho até passar? Eu fiz 2 anos de cursinho, João. Só que assim, 2 anos de cursinho, eu não ia tipo assistir a aula e ir embora para minha casa e ficava assistindo desenho, né? Eu ficava no cursinho o dia inteiro. Eu saía da casa do meu pai, era umas 15 para 6 da manhã, ia andando até o cursinho, aí chegava no cursinho, eu ficava até no mínimo 5 da tarde. Eu pegava todas as aulas de reforço, todas as aulas de tirar dúvida. Outra coisa importante, o cursinho na minha época ele era estruturado onde você tinha exercícios mínimos que você tinha que fazer, né? E você tinha exercícios que eles chamavam de série desafio. Eu fazia todos série desafio, tá? E aí eu ia perguntar o série desafio. Às vezes não é nem para entender como fazer o exercício, é para entender o enunciado, porque a série desafio, na verdade, pessoal, ela era uma forma de você esconder a pergunta, ou que os
elaboradores da prova, eles faziam para esconder a pergunta da gente. Então a série Desafio ajudava isso. Ele entregava para nós uma nova capacidade de leitura. Carolina Monteiro. Meu Nutri considera funcional como aeróbico e não força. Como você classifica? Um circuito 100% aeróbico, mas outros 2 têm exercício de carga. Carolina, essa não é uma classificação... não é uma classificação sensata, pelo seguinte: funcional é o que você faz no seu dia. Então eu pergunto, por exemplo, você vai correndo até o supermercado? Você volta correndo da casa da sua tia? Você anda correndo no shopping center? Funcional é o que você faz dentro das suas atividades diárias. Então, para alguma coisa ser funcional, ela precisa desenvolver obrigatoriamente algum grau de força e algum grau de resistência aeróbica, tá? Então, se não tem força, não tem funcionalidade. Seguindo esse raciocínio, você pode entender que todo exercício de musculação, portanto, é funcional. Assim como todo aeróbico, ele é um exercício funcional também, porque ele te confere capacidade metabólica e aeróbica, né? Agora, o inverso, né, não são sinônimos, né? Então, vamos recapitular: todo exercício é funcional porque você usa aquilo para alguma coisa, né? E quando a gente fala de aptidões, né, você quer ser uma pessoa bem condicionada ou você está atrás de estética? Essa é uma pergunta muito importante, né, porque a estética, ela é um passo além do condicionamento. Condicionamento, você precisa de um pouquinho de exercício de força e precisa de um pouquinho de aeróbio. Pouquinho, tá? Estamos falando de 150 minutos de aeróbio moderado por semana, ou seja, meia hora, 6 dias por semana, 5 dias por semana. E você precisa aí de 75 minutos de musculação por semana, tá? Então, isso daí é o que você precisa para estar condicionado. Agora, se você falar estética, aí muda tudo. Aí essa avaliação é geral, não vale, a gente tem que ver teu físico, tem que ver as proporções dos seus formatos, tem que ver que músculos a gente precisa desenvolver mais para trazer a sensação que você gosta. Até porque a estética não é a opinião dos outros, é a sua vontade, é o seu reconhecimento, a sua identidade, como você se enxerga. Isso é estética, né? A busca da identidade através de uma forma física que lhe contemple, Carolina. Então, é isso. Luan Batista. Cabeça do fêmur é reta, nasci com isso. Displasia? Tenho instabilidades. Deslocamento patelar é certeiro. Quais músculos da perna fortalecer para ajudar? Existe algum procedimento cirúrgico que possa resolver? Luan, aí é mais uma dessas perguntas que o pessoal faz, que é extremamente específico, né? Se a sua cabeça do fêmur é retificada, né? Você teve uma displasia de quadril, né? O que vai caminhar essa condição para algum dia é que você evolua para uma prótese de quadril. Tá? Até porque a chance de você fazer uma artrose, ela é grande, tá? O deslocamento patelar, aí é você acertar a força do seu quadríceps. Isso a gente faz quadríceps e glúteo médio, né? Quadríceps, você vai conseguir fazer isso, mas o glúteo médio depende, por exemplo, da qualidade do seu quadril, que o glúteo médio é um dos rotadores laterais do quadril. E quando a gente tem uma artrose no quadril, primeiro a gente perde rotação interna e depois a gente perde rotação externa. E quando você perde rotação externa, você já tem uma atrofia importante do glúteo médio, tá? Então, casos como o seu, a gente infelizmente precisa avaliar no consultório para poder fazer te dar essa resposta com precisão. Ricardo Saar, muito obrigado. Cris Correia Designs, sou mulher. Nossa senhora, a galera da Europa tá bombando, hein? Portugal tá bombando hoje aqui na rede. Bacana. 45 anos, 1,55 m, 85 kg. Eu caí de moto há 23 anos e tenho sequelas e sobrepeso. Como consultar online com você e a Roberta? Estou na Irlanda do Norte. Cris, no Instagram da clínica, @clinicamuse, tem os contatos da clínica. É só você entrar em contato pelos contatos da clínica. Não mande direct no Instagram da clínica, porque
não tem ninguém que veja o Instagram da clínica, tá? Mas tem lá os telefones, inclusive celulares, que você pode mandar seu WhatsApp e a gente volta, entra em contato com você e te encaixa. Vamos ver tudo que a gente pode fazer por você. Ô Rafson, por que as pessoas sempre procuram por algo milagroso e acabam esquecendo do básico como alimentação e exercício físico? Porque a coisa mais difícil do mundo, Rafson, não é o sacrifício, é a constância. Sacrifício todo mundo faz. Você faz uma barganha. A barganha é um dos sinais do desespero, da agonia. Então você está em agonia, você barganha. Eu faço isso, mas me dá o que eu quero. Eu faço jejum, mas eu quero emagrecer. Eu treino 3 horas, mas eu quero ficar forte. Eu uso esteroide, mas eu quero ficar igual o cara que eu vi no Instagram. Isso é do gênero humano, né? A fase que você está falando é uma fase chamada decatexis, ou desprendimento. Quando você tem a fase do desprendimento é quando você entende que o que precisa ser feito é justamente o que você não fez. A causa dos seus fracassos são todas as coisas que você deixou de fazer no tempo certo. E o que vai provocar o seu sucesso são as coisas que você deixou por fazer, porque você decidiu que não seguiria por esse caminho. Esse caminho, por exemplo, do Bruno Skornick, né, que hoje tem um baita físico. Aliás, vai fazer um lançamento da WeBurn aí hoje. Né? Bruno Skornick que come direitinho há 50 anos aqui. Né? Então é um cara que merece o físico que tem. Recomendo que vocês conheçam a história do Bruno Skornick. Tá? Ele não só é um atleta sensacional, mas ele é uma pessoa sensacional. E hoje ele faz o lançamento dele. Então aproveitem, sigam aí Bruno Skornick, tá? A Camilinha vai colocar aí o Insta dele aí para vocês, né? Mas procura aí, Bruno SKOR, já vai aparecer ele lá. E o Rafson, vamos sim, o mozão te chama lá e combinamos. Então combinado. Estou esperando a Jaqueline me chamar para a gente poder combinar nosso hot dog. Alfa Gesso Decoração de Interiores. Bruno, me chamo Bruna. Após a gestação voltei a ganhar peso por causa do estresse. Os exames não apontam nada, já faz 4 anos e muita dificuldade em perder peso e menstruação irregular. Menstruação irregular, Bruna, na verdade, pode ser uma consequência, não a causa do seu problema, tá? A Camilinha deixou o link aí do Bruno Skornick para vocês seguirem, tá? Vão conhecer. Vou até fixar aqui, acho que eu consigo fixar a mensagem. Tarefa de hoje, né? Quem é Bruno Skornick, né? Vão lá no YouTube dele, vocês vão se surpreender. É um cara sensacional e que tem muito para dividir com todos nós. Eu aprendo com ele, vocês também vão, tá? Então, Bruna, aqui a sua menstruação irregular, característica de uma hiperinsulinemia, que faz uma modificação na ativação do ovário e pode causar toda essa alteração, tá? Após a gestação também, por quê? Porque existe um aumento da resposta fisiológica à insulina e realmente, se você não tiver um cuidado muito grande com a sua composição corporal, com o seu metabolismo, tá? Você vai ter um pós-gravidez muito complicado. Eu recomendo que você comece, né, por um nutricionista e um nutrólogo para primeiro ajustar a tua alimentação, que é o que vai mais resolver a tua questão da hiperinsulinemia e que, por conseguinte, vai te trazer uma condição melhor para você treinar. Você vai sentir menos cansaço, menos indisposição e menos aquela sensação, ai cara, acho que hoje eu não vou. Ajuste o seu exercício e vamos seguir. Você dá conta, tá? André Ferrari, 37 anos, estava com 350 de testosterona. Reposição de 1 ml de dura por semana. Posso usar quanto tempo? Isso não é reposição, André, isso é anabolização, tá? Primeiro porque não faz sentido um homem de 37 anos fazer reposição hormonal. Reposição hormonal a gente faz depois dos 60, né? Então, vamos chamar as coisas daquilo que elas são. Isso não é TRT,
Isso é anabolização. Até porque o fisiológico de testosterona é da ordem de 600 a 800 nanogramas por decilitro. 1 ml de Durateston por semana, você vai para 1.200 ou 1.500. Né? O problema é que assim, se você não é um cara que tem demanda para essa quantidade de hormônio, você vai só ter colateral. Você vai piorar seu libido, você vai ter ejaculação precoce, você vai ter síndrome metabólica, aumento de pressão arterial, aumento de resistência periférica à insulina, você vai ter mudanças de humor, você vai ter uma coisa que a gente chama de short fuse, né? Você vai estar tudo bem e de repente alguma coisa vai te destemperar e você vai se irritar em segundos. E você vai acabar soltando impropérios para pessoas que nem sempre você teria essa reação. Então eu acho uma escolha ruim, né? Principalmente porque a pergunta é, por que você estava com 350 de testosterona? Você tem que tratar a causa, né? Aqui o que você está me falando é assim, olha, eu tinha uma dor e aí eu tomei um analgésico, tá? Ok, mas você sabe o que é essa dor? Né? Era uma batida ou era um câncer? Né? Porque se for uma batida, ela vai melhorar. Agora, se for um câncer, ela vai te corroer por dentro. Minha recomendação, vai procurar um médico e vai fazer isso direito, cara. A chance de dar ruim é grande. Adriele Oliveira, desenvolvi trombose hemorroidária logo após a vacina do Covid. Nunca tive problema antes, nem histórico familiar. Acha que pode ter relação? Olha, Adriele, o que a gente sabe de algumas vacinas do Covid, inclusive algumas foram tiradas de circulação, é que elas alteravam mesmo o que era a nossa função de coagulação, tá? Agora, é difícil, né? É um long shot, né? Como é que você prova isso, né? Como é que você comprova isso? O que a gente faz é estudar populacionalmente, né, efeitos adversos que aconteceram após o uso de vacinas e medicações. E aí isso é uma coisa muito prevalente, a gente acaba abandonando. Eu acho que isso que aconteceu, por exemplo, com 2 vacinas que foram retiradas de circulação. Né? Eu acho que o pessoal fez uma estatística, viu que tinha muito evento adverso depois, falou, ó, pelo sim, pelo não, vamos tirar. Né? Então, eu acho que a gente tem que andar para frente, Adriele, porque senão também, o que acontece, né? Se a gente fala, né, realmente foi a vacina, tem muita gente que vai falar assim, então vacina faz mal, e aí, cara, você transforma uma coisa que é positiva, que permitiu a humanidade ela se desenvolver, que foi a vacinação, né? Pensa que se não fosse a vacina da polio, né, que o Salk inventou lá em 1900 e bolinha, né, toda a população do mundo praticamente ia estar com problemas motores, ia ter morrido muita gente, tá? Então, recomendo, né, que a gente siga adiante, né? Se você está tratada, fico feliz, bora treinar, bora fazer dieta. Vinícius Teixeira, tomar bicarbonato para aumentar a resistência. Puta, Vinícius, só se você treina numa intensidade muito gigante, cara. Só se você, sei lá, 400 metros, se você é um atleta. Agora, se você só faz musculação, você só vai ter dor do estômago e diarreia. Não recomendo. Opa, 8 horas. Pessoal, agora 8 horas eu preciso encerrar, porque eu preciso correr, que eu preciso estar na clínica daqui 2 horas e eu preciso treinar ainda. Hoje é leg day, hoje é quadríceps, tá? Então vamos fazer um bate e volta para terminar, né, a nossa lista de questões de hoje. Gabriel Pinho, bom dia, tenho 21 anos, 1,75 m, 50 e 60 kg, tenho TARI, transtorno alimentar, muita dificuldade para comer, como pouco, minha alimentação sempre é ruim, faço exercícios leves em casa e fazer musculação me faria mal. Gabriel, jamais faria mal para você, até faria muito bem, modificaria talvez o que é o teu paladar, talvez te desse mais vontade de comer proteína do que carboidrato, ou talvez você aumentasse a fome de forma global. Agora, o que mais aumenta a fome são exercícios aeróbicos, né? Nada como uma piscina, por exemplo, dar uma bela nadada para você sair da piscina querendo comer o mundo, tá? Alimentar, Gabriel, alimentar, tá bom? Então, eu recomendaria para você, se esse é o caso, a gente aumentar a quantidade de aeróbico na sua vida. Igor Trivinho,
Quando treino panturrilhas, não consigo andar normal porque dói alongar o músculo e ando na ponta do pé. Igor, se você ainda está tendo esse tipo de dor tardia pós-treino, a gente tem que entender se o teu treino está suficiente, porque aparentemente você não está conseguindo se adaptar. É mais um caso para a gente cuidar do que a sua recuperação muscular, do que necessariamente o seu treino. Então a gente começa a pensar no que? No que? Alimentação. Tá? Então precisamos acertar a tua alimentação para conseguir sucesso. Tá? Galera, vamos que vamos, porque titio tem que treinar e voar para o consultório trabalhar. Como sempre, agradeço demais a presença de todos vocês. Vocês são muito queridos. Agradeço a gentileza dos superchats. Agradeço, né, a galera que aglutina aqui no Instagram, que é assinante da minha página. Né? Muito obrigado. Isso daí ajuda a gente a destinar fundos específicos para trabalhar com essas lives. Essa semana, inclusive, tem novidade. Pois é. Né? Então, considere-se um assinante aí. A gente está programando ainda coisas que vão ser específicas para assinantes. Estamos investindo nisso. E de resto, uma ótima semana para vocês. Beijo no coração. Fiquem bem. A gente se vê logo menos. E essa semana... essa semana tem feriado.